O senador Petecão acreditava mesmo que ia ter uma enxurrada de votos, porque ele dizia, vai ser a eleição mais fácil que eu vou ganhar, porque não sei o quê, e acabou que foi uma decepção os votos que o Petecão teve. Olha, eu acho... Ou você não conversava com ele sobre essas coisas? Não, eu cheguei a conversar no começo, em nenhum momento das conversas que eu tive com o Petecão, ele mostrou qualquer tipo assim de desânimo. Ele sempre apostou... E foi uma campanha bonita. E foi uma campanha bonita, foi uma campanha grande. Aí eu vi uma entrevista ontem dele, até reclamando disso. O que é que aconteceu, segundo ele? Que muitos candidatos, isso ocorre em toda eleição, mas só que parece que na campanha dele foi em maior peso. Foi em maior peso. Que pessoas que são filiadas ao partido, candidatos que receberam inclusive fundo eleitoral alto, significativo, na realidade não estavam fazendo campanha para ele. É que ele chamou de traição esse traição, ato, né? Traição. Né? Em alguns momentos eu tentei alertá-lo para ele para algumas questões pontuais, mas naquela coisa. Não tem maldade, não é? Ele nem pensa não nisso. tem, aí ele chegava, depois ele até justificou, não, doutor, porque eu não quero ficar perturbando o senhor, tal. Aí eu até voltei para ele e disse, cara, quando eu entro no jurídico, não fique pensando que é para eu ficar no balcão fazendo petição, não, amigo. Sim. Eu estou vendo a eleição como toda, apesar de não ser nenhum expert em política, mas a vivência faz com que a gente tenha algum know-how, mesmo que seja pequeno, eu tenho que conversar. Eu queria alertá-lo para algumas situações, mas a gente não teve esse contato, até porque ele estava para o interior, corria atrás, que o Petecão é muito de estar perto da militância. Né? Mas ele acreditava piamente e eu ratifico o que ele falou. A questão dele, no meu ponto de vista, tiveram duas questões importantes aí. No começo ficou muito ligado à prefeitura e existe uma rejeição muito grande do atual prefeito, em que parece ser uma pessoa boa e pode até recuperar algum desgaste. Esse foi o primeiro ponto. E o outro ponto é que os proporcionais dele, e não foram poucos, estavam trabalhando para outra campanha do Gladys Camelia, segundo informações que chegavam para mim. Isso é passivo de punição, né? Dentro do partido é sim. Isso é passivo de expulsão, inclusive questionamento sobre o mandato, se a pessoa foi eleita. Porque ele utilizou a estrutura, se isso for comprovado, ele utilizou a estrutura partidária, o dinheiro do fundo eleitoral do partido, para promover a eleição de uma candidatura adversária. Mas se o partido expulsar, ele não está dando direito para o cara continuar com o mandato dele? Não, é isso que eu estou te falando. Isso aí tem que ser analisado por essa esfera. O primeiro passo é expulsar do partido, ponto. Até porque não convém para o partido manter uma pessoa dessa na sigla, sabendo que ela... Que ela não compra o discurso do partido. Então essa pessoa não vai ser nem preciso, não seria nem preciso o partido expulsar. No meu entendimento, essa transmutação ocorreria voluntariamente do cara. Se o cara já apoiou o outro lá e que foi eleito, para aumentar a bancada do cara, ele ia passar para um outro partido lá na frente, quando fosse possível, né? Com a abertura de janela ou tal, ou senão ia fazer meia boca lá. Ficar lá dizendo que era do partido que está fazendo oposição e quando na realidade nas votações ia acompanhar. Mas as consequências são essas. Pode haver a expulsão e também é provável, é viável que se analise a questão de expulsão, porque o fato que gerou a expulsão, ou a cassação do mandato, porque o fato que gerou a expulsão foi anterior à eleição dele. Inclusive ele utilizou aquelas verbas para isso.